Boa noite, sejam muito bem-vindos à edição de hoje. Este é o Notícias ao Quilo e esta é a edição da noite. Durante o programa, vamos analisar juntos os acontecimentos que marcaram este dia e que irão definir o seu amanhã, com rigor, independência e o compromisso de sempre, trazer-lhe a informação que realmente tem peso. Notícias ao Quilo. Começamos já! Começamos com Portugal. A República Portuguesa reconheceu oficialmente Palestina como Estado no dia 21 de setembro de 2025, momentos antes do início da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, que teve lugar em Nova York, nos Estados Unidos. O pronunciamento foi feito por Paulo Rangel, o então ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Hoje, dia 21 de setembro de 2025, o Estado português reconhece oficialmente o Estado da Palestina. E essa notícia tomou todo mundo de surpresa, até porque se esqueceram de combinar com o povo português sobre a decisão. E muitos portugueses mostram-se insatisfeitos com a decisão tomada pelo Estado. O ministro dos Negócios Estrangeiros falou, mas as pessoas perguntam, e a opinião do povo? Ninguém se importa. E para além de Portugal, outros países como Austrália, Canadá e Reino Unido também reconheceram Palestina como Estado. E o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu já mandou um aviso, papo reto, afirmando que não haverá Estado palestino. Parece que a chapa está ficando quente na Europa. E ainda em terras lusitanas, vamos ver a reportagem sobre o André Ventura, o atual líder do partido Chega, que, segundo informações, havia sido agredido por imigrantes que faziam manifestações pacíficas em frente à Assembleia Nacional. Mas o que é isto, pá? O que é isto, pá? O que é isto em frente ao Parlamento, pá? Isto é o nosso Parlamento hoje. Pessoal, isto é o nosso Parlamento hoje, como vocês podem ver. Ali fora está uma enchente de gente que quer entrar aqui neste país de qualquer maneira, quer entrar aqui sem documentos, quer poder fazer o que quiser do nosso país e receber subsídios quando quiser. Podem se juntar os que quiserem, manipulados pela esquerda, pela extrema-esquerda e pelo LIVRE, pelo Bloco de Esquerda, não passarão. Este país tem regras, quem quer vir para este país tem que cumprir regras e tem que as cumprir até ao fim, senão, rua, daqui para fora, um voo de regresso para o seu território. Deixa-me ver se entendi direito. Os imigrantes em Portugal estavam fazendo uma manifestação em frente à Assembleia Nacional de forma pacífica e era uma manifestação não dirigida à pessoa de André Ventura nem ao seu partido Chega. Saíram do local da manifestação e entraram nas instalações da Assembleia Nacional para confrontar e agredir André Ventura. Ou foi o Ventura que foi até eles? Talvez os imigrantes tivessem visto aquilo como forma de provocação por parte do Ventura. Afinal, eles se manifestavam sobre os documentos. Nós viemos para um protesto para defender os nossos direitos, que é aquilo que a consagração nos permite e a Constituição nos permite. E é isto que nós viemos fazer, apesar do ato provocatório, porque como todos e todas, nós sabemos que os atos provocatórios às vezes fazem-nos ferver e o que nós resolvemos fazer é aquilo que é normal e que é com dignidade, porque os imigrantes não se escondem atrás de outras pessoas. Nós ficamos aqui e viemos lutar porque aquilo que nós queremos continua a ser documentos para todos. Trabalhamos, descontamos, contribuímos para a riqueza deste país. Estamos aqui há 2, 3, 4, 10 anos e muitos nasceram em território nacional. É isto que queremos. E a melhor forma de mostrar isto é exatamente isto. É mostrar que a gente às vezes tem que parar, respirar fundo, olhar aqueles que não nos querem mal e seguir a nossa vida porque os direitos vamos conseguir. E é na rua que a gente consegue. Mas esta presença do Partido Chega aparece também como... Vitória como sempre ele fez. É mais uma. É um confronto. Se assim não fosse, teria feito de outra maneira. Afirmou uma das manifestantes. Acho que o mal foi dos imigrantes terem se juntado às 14 horas para se manifestarem, ao invés de estarem a trabalhar. Imigrante bom é aquele que trabalha e desconta, e não aquele que se manifesta sobre seus direitos.
Deixamos Portugal e viajamos para a África Central, para Camarões, sendo mais específico, onde a filha do atual presidente dos Camarões, Paul Biya, surpreendeu o país ao pedir publicamente que os cidadãos não votem no seu pai nas eleições presidenciais de outubro de 2025. Num vídeo divulgado nas redes sociais, Brenda Biya afirmou já não se considerar parte da família presidencial e garantiu que recusará qualquer apoio proveniente dos pais. Peço desculpa aos camaroneses pelos danos causados pelo meu pai. É tempo de mudança, declarou, apelando ao fim do regime de Paul Biya, o atual líder mais velho em funções no mundo. Se mais filhos de presidentes agissem assim, o mundo seria um lugar melhor. Agora, notícias tristes para os fãs de cinema. O ator Tom Holland foi levado às pressas para o hospital após sofrer um acidente durante as filmagens de Homem-Aranha Um Novo Dia no Reino Unido, na segunda de 19 de setembro de 2025. Segundo relatos da imprensa, o ator sofreu uma concussão ao bater a cabeça em uma queda durante a gravação de uma cena de acrobacia. Desejamos rápidas melhoras para o Tom e que o Miranha volte logo logo. O verão europeu já terminou, mas parece que Portugal ainda continua sofrendo as consequências das altas temperaturas. Isto por causa dos incêndios que assolam o território português. Últimos relatos de incêndios ocorreu no Concelho de Lagos. Mais de 600 operacionais e 8 meios aéreos combatiam o incêndio. Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, resolver a situação foi acionado meios aéreos pesados para o local. O combate ao fogo iniciado no domingo em Algesur continua e a situação está a evoluir favoravelmente, sem casas ameaçadas. A área afetada é composta por mato e há também zonas de pinhal, de eucaliptal e sobreiros. Me parece que Portugal é o país europeu mais afetado pelos incêndios na época de verão. E agora sobre política internacional. Marcelo Rebelo de Sousa discursa pela sexta e última vez na Assembleia Geral da ONU como presidente. Nas suas intervenções, o chefe de Estado tem defendido o multilateralismo e manifestado apoio às prioridades de Antônio Guterres como secretário-geral desta organização fundada em 1945 e a qual Portugal aderiu em 1955. O presidente de Portugal discursou numa conferência internacional de alto nível para a solução pacífica da questão da Palestina e a implementação da solução dos dois estados, coorganizada pela França e pela Arábia Saudita na terça-feira. Ainda sobre a Assembleia da ONU. Nesta terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva abre a 80ª Assembleia Geral da ONU em Nova York, um dia depois dos Estados Unidos aplicarem novas sanções contra o Brasil. E depois do Lula, o presidente americano Donald Trump será o próximo líder a discursar. Só quero ver as indiretas depois. Alguns apontam que Lula deve usar o espaço na ONU para reforçar a defesa da soberania brasileira e a recusa em aceitar qualquer interferência internacional, e também abordar temas como a defesa da democracia e o combate à fome. A tensão entre Brasil e o Tio Sam só cresce. Novas sanções americanas contra brasileiros, incluindo esposa de Alexandre de Moraes. A sanção foi justificada como resposta a supostas violações de direitos ligadas ao julgamento de Bolsonaro. Viviane Barsi de Moraes foi punida com a Lei Magnitsky, congelando os bens da empresária em território norte-americano e a proibição de qualquer transação comercial com cidadãos ou empresas dos Estados Unidos. Reportagens internacionais apontaram riscos diplomáticos. Clima e emergências. Em meio a temporais nesta segunda-feira, São Paulo registrou tempestades e areia nos seguintes municípios: São José do Rio Preto, Araçatuba, Bauru, Marília, Presidente Prudente. O cenário de terror e medo, que lembra muito os filmes da Múmia. O ar seco que alcançou o estado na semana passada resultou em longos períodos de tempo estável e a ausência de chuvas com temperaturas elevadas. O solo ficou ressecado, o que facilitou o levantamento de poeiras, no momento em que a frente fria e as instabilidades com precipitações significativas atingiram o estado. A Anvisa decreta o fim dos marombas no Brasil? Será que é o fim dos usuários do suco?
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária apreendeu e proibiu a produção, comercialização, distribuição, propaganda e uso de diversos suplementos alimentares irregulares fabricados de forma clandestina. Na sexta-feira, 19 de setembro, Anvisa apreendeu os produtos como cúrcuma cápsulas 500mg, chá verde, extrato seco de camélia sinensis e centela asiática, fabricados pela Verde Flora Produtos Naturais Limitada. Eles afirmam que os suplementos estavam sendo anunciados e vendidos sem registro, notificação ou cadastro legal. É cara, parece que o fim dos marombas chegou mais cedo do que a gente imaginava. Transportes e segurança. Agora voamos para a Dinamarca, onde o espaço aéreo de Copenhaga esteve encerrado por horas na noite de segunda-feira devido ao sobrevoo de 3 drones de grande porte não identificados sobre as pistas. Os serviços de informações daquele país europeu vieram ao público informar sobre a ameaça significativa de sabotagem depois que drones pilotados por desconhecidos terem sobrevoado o aeroporto de Copenhaga na noite de segunda-feira. Estamos a enfrentar uma ameaça significativa de sabotagem na Dinamarca. Podem não estar a vir para nos atacar, mas para ver como reagimos, disse hoje o diretor de operações do Serviço de Informações dinamarquês, Pat Flemming Dreger, em conferência de imprensa. Depois do incidente de drones na Polônia nas últimas semanas, nem vamos comentar sobre quem caem as suspeitas. E ainda na Europa, a PSP detém 28 pessoas em operação que fiscalizou viaturas TVDE em Portugal. Polícia de Segurança Pública em Portugal deteve 28 pessoas e registrou 290 infrações rodoviárias nos últimos 3 dias durante a Operação Transporte Seguro, que visou também reforçar o sentimento de segurança dos utentes que utilizam viaturas TVDE, informou aquela polícia. A PSP fiscalizou 1.418 condutores e controlou 3.716 viaturas por radar, segundo dados divulgados pela Direção Nacional. Será que motorista de aplicativo são todos iguais em todos os países do mundo? Caso haja algum motorista de aplicativo assistindo ao vídeo, responda a essa pergunta. Esclarece a dúvida do pessoal nos comentários. Ó produção, quem meteu essa matéria sobre a Virgínia no roteiro? Apaguem isso porque não vamos falar dela, pelo menos hoje não. Tá doido, cara? A NASA seleciona 10 novos astronautas para missões à Lua e Marte. A Agência Espacial Norte-Americana apresentou nesta segunda-feira 10 pessoas selecionadas de um grupo de 8.000 candidatos, que vão integrar o corpo de astronautas da agência enquanto ela corre para retornar à Lua, antes de tentar uma missão tripulada sem precedentes a Marte. Será que Laísa Peixoto é um dos integrantes do grupo ou ela foi banida da NASA para sempre? E eles dizem que irão voltar à Lua, enquanto a gente sabe bem que eles nunca lá foram. Bem, vamos deixar essa parte do debate para Sérgio Sacani e Super Xandão. Vamos fechar o programa com desporto. Já foi entregue o prêmio do Ballon d'Or 2025 e o vencedor é o jogador francês que atua no PSG, Ousmane Dembélé, que teve passagens pelo Borussia Dortmund da Alemanha e pelo Barcelona da Espanha. É o vencedor da Bola de Ouro. E quem foi? Quem pensaria que aquele jogador franzino, também apelidado de jogador de vidro, ganharia a Bola de Ouro antes do adulto Ney? Mas que história! Saiu do Barcelona, foi para o PSG para ser o protagonista, conduziu o clube francês à primeira Champions, foi eleito o melhor jogador. Esse é o roteiro escrito para Neymar Júnior, mas o produtor encontrou em Dembélé o ator perfeito para a trama. Uma salva de palmas para Dembélé por nunca ter desistido dos seus sonhos. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025. E a zoeira não para por aqui. Não.
Isto porque alguns internautas estão considerando o Ousmane Dembélé como a maior contratação do Barcelona, pois ele custou 105 milhões de euros. E tudo o que fez pelo Barça foi eliminá-los 2 vezes da Champions League e ainda tirou a bola de ouro de 2 jogadores dos culés. Senhores e senhoras, vos apresento o Ousmane Dembélé. E assim termina mais uma edição do Notícias ao Quilo. Hoje trouxemos-lhe fatos que fazem a diferença, análises que importam, verdades que têm peso. Mas a informação só tem poder quando circula livremente. Seja parte da mudança que todos buscam. Inscreva-se. Cada inscrição fortalece o nosso trabalho. Compartilhe e leve a informação de qualidade a quem mais precisa. Comente. A sua opinião enriquece o debate democrático, porque a democracia é mais forte quando os cidadãos estão informados. Notícias ao Quilo. Informação com peso. Futuro com esperança. Obrigado pela confiança. Voltamos amanhã com mais verdades. Boa noite e fiquem bem.